Vamos direto ao ponto nessa nossa análise. A gente sempre teve aquela mania de olhar para o passado com uma certa presunção, né? Achando que tecnologia complexa e maquinário de ponta eram uma exclusividade da nossa era moderna. Mas, de vez em quando, a história simplesmente joga algo no nosso colo que quebra completamente essa linha do tempo. Hoje, a gente vai desmontar e entender o lendário mecanismo de Anticítera. Mas a grande provocação aqui é a seguinte: e se o primeiro computador analógico do mundo nunca tivesse funcionado direito? É uma pergunta ousada, eu sei. Durante décadas, esse artefato foi celebrado como uma maravilha de engenharia simplesmente perfeita. Só que descobertas e debates bem recentes sugerem que a máquina ancestral definitiva pode ter sido, na verdade, um verdadeiro pesadelo mecânico. Imagina só, e se essa genialidade toda passasse mais tempo quebrada do que operando? Tudo começa com esse pedaço de bronze super corroído que foi tirado do fundo do mar, lá na costa de uma ilha grega, em 1901. A história é coisa de cinema. Mergulhadores de esponja estavam fugindo de uma tempestade e acabaram descobrindo, totalmente sem querer, os restos de um navio comercial a uns 45 metros de profundidade. No meio de estátuas belíssimas, tinha essa rocha irreconhecível de metal. Acredite se quiser, ela quase foi jogada de volta no mar. Sorte que foi parar no Museu Arqueológico em Atenas, onde alguém finalmente bateu o olho e notou engrenagens e letras gregas incrustadas ali no meio da corrosão. Seção 1. O primeiro computador analógico. Vamos entender o que o pessoal achava que era esse dispositivo, que tem mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapatos. A complexidade do que estava escondido ali mudaria tudo o que a gente sabe sobre a ciência antiga. Olhando para essa linha do tempo, dá para ter uma dimensão de como essa maravilha sobreviveu escondida sob as ondas por milênios. O projeto original data lá de 205 a.C. Isso faz a gente pensar que mentes brilhantes como Arquimedes ou Hiparco podem ter colocado a mão nisso. A máquina acabou indo parar em um navio romano de comércio, que afundou por volta do ano 80 a.C. e ficou lá, adormecida nas profundezas, até aquele resgate totalmente ao acaso em 1901. O lance aqui é que a gente não está falando de um reloginho antigo. Era um computador analógico absurdamente complexo, capaz de calcular o cosmos inteiro sem precisar de uma tomada sequer. Rodando uma manivela lateral, o sistema interno se ajustava para prever eclipses, as fases da Lua, os movimentos exatos dos 5 planetas conhecidos na época como Mercúrio e Vênus, e, pasmem, ainda acompanhava o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. É literalmente o primeiro computador do mundo porque processava dados através de pura mecânica. Seção 2. Rastreando o cosmos antigo. O problema é que, durante quase todo o século XX, tentar entender esse mecanismo era uma tarefa praticamente impossível com a tecnologia da época, já que ele estava quebrado em 82 pedaços frágeis. Mas aí chegamos em 2005, e esse foi o ano da grande virada. O projeto de pesquisa do mecanismo usou uma tecnologia revolucionária de tomografia de raio-x de microfoco para conseguir olhar dentro do bronze sem destruir nada. Foi um esforço incrível desenvolvido justamente para isso, que permitiu ler inscrições que estavam apagadas há mais de 2.000 anos. O resultado é de cair o queixo. A radiografia digital mostrou mais de 30 engrenagens escondidas, perfeitamente encaixadas, e um verdadeiro manual de usuário cravado direto nas placas de metal. Com tomografia, deu para contar os dentes de cada engrenagem. Isso provou que os criadores usaram proporções matemáticas conhecidas para calcular os ciclos celestes com uma precisão simplesmente assustadora. E é aqui que a história dá uma guinada. Seção 3. Uma falha mecânica fatal. Quando os pesquisadores modernos começaram a reconstruir réplicas exatas da máquina, um baita debate tomou conta da comunidade. Eles descobriram um problema enorme. Acontece que, embora a astronomia dos caras fosse impecável, novas simulações indicam que a máquina tinha falhas graves de design. Basicamente, ela talvez funcionasse só por alguns meses antes de travar completamente. A comunidade científica e até fóruns de arqueologia na internet fervilharam com a ideia de que o dispositivo precisava de manutenção enlouquecedora. Sabe aquela impressora do escritório que enrosca o papel a cada 2 páginas e te deixa maluco? É mais ou menos isso, só que nesse caso o equipamento estava tentando prever a posição de Júpiter. Seção 4. A matemática por trás das engrenagens. Para sacar o porquê de tanta falha, a gente precisa olhar debaixo do capô e entender a matemática pura das peças. É um mergulho na evolução da engenharia mecânica. O grande vilão estrutural eram os dentes triangulares que os gregos usavam. Quando as pontas e as bases dessas peças metálicas colidiam, geravam um atrito absurdo.
Matematicamente falando, eles não seguiam a lei fundamental das engrenagens. Para ter uma rotação suave, a linha de contato precisa ser um ponto muito específico. Com dentes em formato de triângulo, o contato é imperfeito, então travar era quase uma garantia absoluta. Basicamente, faltava a eles o chamado design de engrenagem envolvente, que é 1000 vezes superior. Só que esse perfil curvo dos dentes não seria inventado até um gênio chamado Leonhard Euler aparecer, séculos depois. Ou seja, o mundo da mecânica antiga operava muito na base da força bruta e da tolerância a erros. O design de Euler usa uma curva que lembra muito uma corda se desenrolando de um círculo. Isso garante que a rotação passe de uma engrenagem para outra de um jeito super fluido e contínuo, exatamente o que o dispositivo de anticitra não tinha. Com esse formato, a fricção vai embora, porque o ponto de contato desliza perfeitamente, mantendo o balanço ideal da força. Mas com os dentes triangulares originais, girar a manivela inevitavelmente fazia a fricção acumular seguindo esses 4 passos, até o sistema inteiro travar. E lá ia alguém ter que abrir, resetar e recalibrar tudo na mão. Uma operação super delicada, correndo o risco constante de quebrar as próprias pecinhas de bronze milimétricas. O que nos leva à nossa última parte. Seção 5. Lixo ou gênio antigo? Essa descoberta botou fogo nos debates online, dividindo a galera entre achar que o negócio era uma gambiarra quebrada e defender ferozmente o seu legado histórico. Sendo totalmente imparciais nesta análise, a gente precisa se perguntar: será que um protótipo tão revolucionário é um fracasso só porque a execução física dele não aguentou o tranco da ambição matemática? Muita gente argumenta que se o negócio apresentava atrito a cada giro, talvez ele fosse mais uma prova de conceito teórica, uma ferramenta de ensino, e não algo que um marinheiro usaria no dia a dia da navegação. Mas tem uma citação de um membro da comunidade que acerta na mosca. O argumento é o seguinte: mesmo que a máquina operar só por uns minutos entre os travamentos, conseguir modelar o universo mecanicamente em 205 a.C. é um triunfo absoluto do cérebro humano. A humanidade ainda não tinha a matemática para fabricar a engrenagem perfeita, mas já tinha matemática para entender os ciclos do cosmos e a imaginação incrível de tentar botar isso tudo dentro de uma caixa de bronze. O salto intelectual é monumental. E assim a gente fica com essa reflexão final. Será que o verdadeiro gênio da tecnologia está na execução sem nenhuma falha ou na audácia gigante da própria ideia? Talvez o mecanismo de anticitra não fosse uma máquina perfeita, mas com certeza foi um salto impossivelmente belo da nossa imaginação. Uma prova de que, muito antes de termos as ferramentas perfeitas na mão, já existia a ousadia de querer decodificar e segurar o universo inteiro. Encerramos por aqui. Continuem curiosos e sempre questionando as maravilhas do nosso passado.